hoje é a vez de aprender o colar gota de orvalho. Eu fiz várias versões dele, que eu vou explicar no final desse vídeo. O que a gente vai aprender é esse aqui, que a gente está trabalhando no vídeo. Eu também trouxe para vocês o anel, porque muitas de vocês me pediram a receita desse anel aqui e eu fiz com pérola para combinar com o nosso colar gota de orvalho. Todas essas produções são exclusivas. Sou eu mesma que desenvolvo os modelos da marca registrada Lindy Due. Então agora, bora pro tutorial. Eu sou a Jess e você está no canal Crochê Sem Mistério. E esses são os materiais que a gente vai utilizar para o nosso maravilhoso projeto. Todos eles estão aqui na descrição do vídeo, com seus devidos links para facilitar a sua vida. E durante a aula vai aparecer o código QR aqui do lado para você apontar o seu celular se tiver interesse também de comprá-los. Muito bem, aqui eu tenho, olha, o fio Encanto, ele é o normal. Esse é o queridinho, né, das minhas queridíssimas seguidoras. A cor dele é a 7031, é a cor licor. Como agulha de crochê, vou utilizar essa de 3 milímetros, vou utilizar essa de 1 milímetro. Aqui eu tenho 2 pingentes de pérola gota de 12 milímetros e aqui então os outros materiais complementares. Bora aprender! Para começar o nosso trabalho, a gente vai pesar aqui o nosso fio, porque depois a gente vai colocar os dados na planilha preço certo, a planilha que eu desenvolvi. E aí muita gente me pediu, então eu decidi compartilhar com vocês. Então o código QR dela tá aqui aparecendo na sua tela e também tá na descrição desse vídeo, tá bom? Muito bem, tenho aqui 80 gramas de fio. Com a agulha de 3 milímetros, a gente vai iniciar fazendo um anel mágico. Dessa forma. Aqui dentro do anel, a gente vai fazer um ponto baixo e uma correntinha. Esse vai representar o nosso primeiro ponto alto. Vou fazer mais uma correntinha de separação, laço e faço ponto alto. Uma correntinha de separação e um ponto alto. Uma correntinha de separação. E essa é a sequência que a gente vai seguir até completar 12 pontos altos separados por uma correntinha. Fiz aqui então 12 pontos altos, fiz a correntinha final. Agora eu vou puxar um pouquinho aqui o fio do anel mágico para fechar. Venho aqui no espacinho da correntinha de separação e vou fazer um ponto baixo. No mesmo espacinho, vou fazer mais um ponto baixo. Vou no espacinho seguinte e faço novamente 2 pontos baixos. No seguinte, a mesma coisa, 2 pontos baixos. E a gente vai fazer 2 pontos baixos em cada um dos espacinhos das correntinhas. Fiz aqui uns 2 pontos baixos no último espacinho das correntinhas. Agora eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Venho aqui no primeiro ponto baixo que nós fizemos, tá escondido aqui. E vou fazer ponto baixíssimo. E vai ficar dessa forma. Muito bem. Agora eu vou fazer a seguinte sequência. Venho no próximo ponto, pego só a alcinha de trás. Só a alcinha de trás. Faço ponto baixíssimo, uma correntinha. Pego a alcinha de trás, ponto baixíssimo e uma correntinha. E essa sequência que a gente vai fazer até chegar nos últimos 2 pontos baixos que nós fizemos. Cheguei aqui, então, eu fiz até os últimos 2 pontinhos. Agora, a gente tem aqui
as correntinhas, olha. 1, 2 e 3. A gente vai fazer a mesma coisa, entrando bem no centro delas. Então, entro e faço ponto baixíssimo, uma correntinha. Vou na seguinte, entro bem no meio, ponto baixíssimo, uma correntinha. Vou na terceira, ponto baixíssimo, uma correntinha. E nós iniciamos aqui. Vamos entrar nesse pontinho, vamos fazer ponto baixíssimo e uma correntinha. Puxo, corto. E agora a gente vai fazer o acabamento das crocheteiras de alto padrão, minha gente. Olha, nós estamos aqui, né? Finalizamos com uma correntinha. Agora, a gente teria que fazer um ponto baixíssimo. A gente vai fazer ele falso. Onde? Aqui. Nesse pontinho seguinte aqui, ó. A gente pula esse e a gente vai entrar com a agulha pegando as duas alcinhas desse ponto. Então, venho por trás. Pego as duas alcinhas. E agora, eu venho aqui, olha, na mesma correntinha e vou entrar de cima para baixo nela. E vou sair lá atrás. Ajusto bem. E olha, a gente tem aqui um acabamento perfeito. Muito bem. Agora, para finalizar esse acabamento perfeito, a gente vai esconder os fiozinhos aqui. Então, entro nos fiozinhos, aqui nos pontinhos que me derem a oportunidade de entrar. Trago o fio. Ajusto. E agora eu vou usar a cola pano. Você pode usar a cola de silicone fria também, que faz o mesmo efeito. Eu gosto mais da cola pano. Eu acho que ela é mais resistente. Pela minha experiência, né? Então, olha, eu vou puxar o fiozinho aqui, vou abrir o ponto e vou depositar a cola dentro desse pontinho. Posso cortar aqui bem rente. E agora eu coloco os pontinhos por cima dos fios com a cola. Dos fios não, do fiozinho, né? E aí, a gente tem o acabamento perfeito do nosso medalhão gota de orvalho. Ai, que coisa linda! Muito bem. Agora, eu vou pegar o pingente de pérola gota. Esse tem 12 milímetros. Vou pegar aqui o fiozinho do fim do novelo, que é do anel mágico, e vou passar esse fio aqui dentro da argolinha do pingente. E aqui eu vou verificar se tá bem alinhado aqui com a pontinha aqui do medalhão. Se não tiver, você entra com o fiozinho até encontrar o meinho, né? Entra com o fio aqui por entre os pontos. Muito bem. Então, agora eu venho aqui por trás, vou entrar por trás, aqui, vou trazer esse fio para trás. Dessa forma. E agora, eu vou ajustar
para que ele não fique preso assim, duro, porque senão ele fica assim, ó. Tá? Então, eu vou deixar aqui um pouco de fio. E vou trazer o fio novamente para frente, passando pela miçanga, pela pérola, pela miçanga. Não deixa de ser, né? Um pingente miçanga. Muito bem. Vou entrar lá no mesmo lugarzinho que eu entrei por trás e vou trazer esse fio para trás novamente. Agora, eu ajusto para que ele fique folgadinho. Viro, e aqui eu vou entrar com a agulha aqui por entre os pontos e vou trazer esse fio para fazer o acabamento dele. Ajusto. E aqui eu faço o mesmo acabamento. Puxo aqui, deposito a cola, corto e o acabamento está feito. Muito bem, o nosso primeiro passo tá pronto. Agora vamos fazer o colar. Para fazer o colar, eu vou fazer 25 centímetros de correntinhas, mas você pode fazê-lo mais compridinho também. Então, eu vou começar aqui fazendo um nó corrediço. E vou fazer meus 25 centímetros de correntinhas. E já volto. Fiz aqui, então, 25 centímetros de correntinhas. Agora, eu retomo minhas correntinhas. Vou pegar aqui o meu medalhão e vou posicioná-lo assim. Eu vou vir aqui, olha. Onde nós fizemos aquelas 3 correntinhas, que é nesse espacinho aqui, olha, dá pra ver tranquilamente que tem um espaço maior aqui. Eu vou entrar aqui nesse espacinho e vou fazer aqui um ponto baixo. Dessa forma. E vou continuar fazendo agora o outro lado do cordão, com mais 25 centímetros de correntinhas. Vamos fazer e já voltamos. Fiz aqui, então, 25 centímetros de correntinhas de cada lado. Para mim, deu 47 correntinhas de cada lado, na minha tensão de ponto. Sem contar aqui o ponto baixo, tá? Muito bem. Então, agora, vou retomar o meu trabalho. Vou puxar aqui um pouquinho, porque agora eu vou pegar o meu pingente, entro com a minha agulha de 1 milímetro nele e vou passar a laçada por dentro da argolinha. Retomo aqui a minha agulha número 3 milímetros, 3 milímetros. E eu vou vir aqui, olha. Esse foi o último pontinho que nós fizemos, né? A correntinha. Eu vou vir aqui no segundo, entro e faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha. No seguinte, um ponto baixíssimo e uma correntinha. E é essa sequência que a gente vai seguir até chegar aqui no ponto baixo que nós fizemos. Fiz aqui, então, a última correntinha, né, com o ponto cianinha, que é esse aqui, lindo. Cheguei aqui no pontinho baixo. Eu vou entrar na alcinha de fora, vou fazer ponto baixíssimo, uma correntinha. Agora, eu vou virar o meu trabalho dessa forma, para que o cordão fique igual. E aí, eu vou começar a trabalhar com as correntinhas assim. Entro aqui na primeira correntinha
e faço novamente ponto baixíssimo e uma correntinha. Ponto baixíssimo e uma correntinha, e assim eu vou até finalizar as correntinhas. E assim, olha, o cordão vai ficar igual a esse lado aqui. Fiz aqui, então, toda a extensão do cordão. Agora, aqui eu vou fazer 5 correntinhas. 2, 3, 4 e 5. Eu tenho aqui, olha, uma alcinha aqui e uma alcinha aqui. Vou entrar por elas, ajusto, entro por elas e fecho as 3 juntas. Faço uma correntinha. E aqui eu já posso cortar. Agora, com a agulha de tapeceiro, a gente vai fazer o acabamento desses fiozinhos. E vou esconder o fiozinho aqui por trás. Agora, eu pego o pingente, passo aqui pelo meio das argolinhas. Muito bem, agora, como vocês me pediram, vamos fazer um anel. Para fazer o anel, eu vou fazer com essa pérola de 3 milímetros. O meu, esse que eu tô usando, eu utilizei esse strass, chama strass de costura. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição, caso queiram fazer igual a esse aqui. Então, para combinar com o nosso colar gota de orvalho, eu vou fazer com essa pérolazinha. Então, aqui, com o fio encanto e a agulha número 3, eu vou fazer um número de correntinhas que circule o meu dedo. Então, vou fazer aqui um nó corrediço e vou deixar ele folgadinho, porque eu vou utilizar esse nozinho. E aí, eu vou fazer um número de correntinhas. Vou fazer aqui 12 correntinhas, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É suficiente, ó. Então, agora, eu vou posicionar as correntinhas dessa forma. E olha, o anel, o nó corrediço, ele tá bem aberto aqui. Então, eu vou girar assim e vou entrar com a agulha nele. Laço e vou fechar com ponto baixíssimo. Agora, eu vou puxar um pouquinho aqui o fio do nó corrediço e vou fazer aqui em cada uma das correntinhas pontos baixíssimos, dessa forma. Até chegar aqui no final, onde tem o fiozinho. Cheguei aqui, então, no final, e agora a gente vai trabalhar nessas alcinhas de trás. Então, retomo aqui o trabalho, entro na alcinha e continuo fazendo pontos baixíssimos em cada uma dessas alcinhas. Cheguei aqui no final, puxo o fio, corto. E aí, olha só, o nosso anel, o meu, né? Eu tô usando ele assim, ao contrário. Por isso que ele dá esse efeito aqui, ó. Viu? Então, a gente vai fazer um acabamento aqui pelo lado que seria o direito. Então, vou pegar aqui a minha agulha de tapeceiro e vou esconder esses fiozinhos aqui
por entre os pontos. Olha, dá para você usar ele desse lado ou do lado avesso, se você não colocar nada, né? Então, agora, eu vou depositar aqui um pouco de cola e serei agora generosa para que a minha pérola fique bem coladinha, dessa forma. Então, pego aqui a minha pérola e vou colar assim. E o nosso anel fica assim. Gente, olha que lindo! Ai, eu amei! Ó, os dois ficaram bem bonitos, né? E eu fiz esse anel aqui meio que brincando. Não achei que vocês iam gostar tanto. Mas ele tá aqui, olha, pra gente usar. Agora eu vou esperar secar e agora a gente vai fazer o cálculo de quanto a gente vai cobrar pelo nosso colar e também o nosso anel. Vamos fazer um conjunto. E se você quiser o brinco, já deixa nos comentários. Quero brinco! O meu anel já colou. Olha que espetáculo que ficou. Lindo, né, gente? Muito bem. Agora a gente vai ver quanto a gente pode cobrar por essa peça no mínimo. A gente vai colocar todas as informações na planilha preço certo. Muito bem. Começamos com 80 gramas e aqui a balança está marcando 69. Isso significa que usamos 11 gramas de fio. Então, vamos lá para a planilha agora. Estou aqui, então, com a minha planilha preço certo. E aqui eu já coloquei todas as informações necessárias. Eu demorei meia hora para fazer essa peça. E aqui, então, a calculadora, ela me indica que o custo dessa peça, incluindo mão de obra e todos os meus custos, é de R$ 25,14. Mais a porcentagem aí de imposto, mais o que eu coloco de lucro desejado, a planilha me indica que eu não posso vender essa peça por menos de R$ 34,19. E esse então foi o resultado do nosso trabalho. Olha que lindo que ficou, maravilhoso. Ai, eu amei. Fiz esse aqui juntamente com vocês, né, com fio encanto normal, na cor licor. Esse aqui eu fiz na cor Bordeaux. Também ficou um espetáculo. Esse aqui eu fiz com agulha 3,5. E aí vocês podem observar que ele tá um pouquinho maior. Então aqui a gente vê que a diferença de meio milímetro no calibre da agulha já faz diferença no tamanho, ó. É o mesmo fio com uma agulha maior. Esse aqui eu fiz com o fio rabo de rato, na cor camurça. E aqui, olha, o cordão dele eu fiz só com pontos baixíssimos, porque fazendo aqui, eu fiz o teste, fazendo aqui com o ponto cianinha, ele ficava muito grotesco, porque esse fio rabo de rato, ele é um fio de seda, então ele é mais rígido. Já o fio encanto, ele é feito de viscose. E eu fiz este aqui também com fio amigurumi. Olha, ficou uma graça. Ele ficou bem menorzinho, ficou muito fofo, de repente dá até para fazer mamãe e filhinha. E nesse aqui eu coloquei esse broche, que eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo. E eu espero também que você tenha gostado bastante dessa aula e dessas peças maravilhosas. Então, deixe seu like aqui embaixo. Se o botão hypar estiver aparecendo aqui, clica nele para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E falando em mais pessoas, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações toda vez que eu colocar um vídeo novo por aqui. Eu deixo um beijo a todos, obrigada por estar aqui comigo e a gente se encontra no próximo tutorial.